que eu estava aqui refletindo hoje. Com uma pergunta, né? Quanto tempo, quanto tempo que vocês geralmente, que a gente demora para enxergar as coisas, né? É, quanto tempo que a gente às vezes demora para enxergar aquilo que não está favorável para a gente, aquilo que está desconfortável para a gente, mas que a gente às vezes o véu, né? Aquele véu, o famoso véu da ilusão é tão grande que a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar a situação. Às vezes alguma situação está complicada, está difícil, está desafiadora, na nossa cara e a gente não consegue enxergar, né? Isso pode acontecer no seu relacionamento, com o seu marido, ou com a sua namorada, com algum colega, no trabalho, com o chefe, enfim, várias situações, né? Inúmeras com a família. E às vezes a situação, como eu falei, pode estar uma situação desconfortável na nossa cara, mas a gente não consegue enxergar por causa desse véu, algo maior que a gente não consegue olhar, que a gente não consegue enxergar, que a gente desvia o olhar, às vezes no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que tem alguma coisa estranha, né? Às vezes acontece, mas a gente fica meio que paralisado, sem atitude, e aí a situação, né, o desconforto, aquele desafio com aquela pessoa, com aquela situação, fica às vezes, ó, meses naquele desconforto, às vezes você está em um relacionamento desafiador por meses, às vezes até anos, e aí você vai levando, né? Vai empurrando com a barriga, porque você não quer tomar uma atitude, você não quer sair da sua zona de conforto, porque para a gente mudar aquela situação que tá ruim para a gente, qualquer que seja, qualquer, qualquer situação. Às vezes você quer mudar de casa, porque às vezes você mora de aluguel e quer mudar de casa, porque não está aquela casa, e você fica, ah, não, aqui já está bom, né? Vamos ficar aqui mesmo, né? É tão mais fácil. Porque a gente precisa tomar uma atitude, às vezes, para mudar alguma decisão, sabe, na nossa vida, mudar alguma situação na nossa vida, quer dizer. E só que para a gente tomar essa decisão de mudar algo na nossa vida que não está legal, a gente precisa tomar atitude, né? E às vezes essa atitude pode desagradar alguém. Vocês já pensaram sobre isso? Às vezes, alguma pessoa pode se incomodar com essa sua mudança assim repentina de decisão, de fazer algo que você sempre fez, aí você começa a fazer diferente e pode incomodar. As pessoas podem começar a olhar assim meio torto para você e aí pode vir um receio, né? Porque você está saindo da sua zona de conforto, né? Porque você está diferente, está movendo a sua energia de forma diferente, né? E nem sempre vai agradar os outros, né? E só que é uma decisão geralmente tão profunda que vai mudar a sua vida, vai mudar para melhor. Só que existe, imagina, é como se tivesse algo invisível na sua frente. Só que você tem que ultrapassar aquilo, que é para você pular para um próximo nível, né? Conseguir superar aquela situação, transformar a sua vida. E aí, às vezes, a gente precisa dar um pontapé, sabe? Ter uma atitude assim de, não, eu vou. Mesmo com medo, vou pular esse muro, né? Transpassar, né? Que fala. Essa mudança, esse medo. E precisa coragem, né? Precisa quebrar, às vezes, alguma crença que você tem bloqueadora. Precisa quebrar esses medos que você tem no seu, geralmente está no seu inconsciente, que você nem sabe, né? Acho que falhou aqui. E, e aí eu quero falar para você, se você está passando por alguma situação assim, algum desconforto, pense em algum desconforto, alguma situação que não está legal na sua vida. Talvez você fale, ah, não, está tudo bem na minha vida, mas se você realmente parar um dia, dar uma meditada ou fazer uma oração, sempre tem alguma coisinha que você sabe que pode ser melhor. Anota no caderno ou numa folha, entendeu?
E aí você vai anotar o que esse desconforto. E aí você vai começar a trazer sua consciência, né? Por que que eu estou nesse desconforto há tanto tempo, há meses, ou talvez há anos? Por que que eu estou no emprego que é super chato às vezes, mas que você continua lá por causa do salário? Você vai pensar por causa do salário, racionalmente, mas no fundo, não é por causa do salário, tá? O salário, claro, influencia, mas tem algo a mais lá, entendeu? Então, assim, e aí se for só por causa do salário, começa a mudar, começa a fazer uma mudança, né, a esse movimento, né, de mudar, mandar currículo, se for alguma outra situação, com alguma pessoa que está desagradando, conversa com essa pessoa, né, se for um relacionamento. E aí é essa coragem, né, é esse mover, é esse movimento, é fazer acontecer, é sair dessa sua zona de conforto, que às vezes você fica muito tempo, anos, e não sai. Por quê? Porque você não quer enxergar esse véu que está cobrindo só os seus olhos, né? E às vezes, gente, já aconteceu isso comigo, só de trazer isso à consciência, a gente já consegue olhar para aquela situação e falar, ixi, peraí, por que que eu estou por que eu estou nessa situação que está tão ruim? Se tem esse caminho, por que que eu não posso seguir para um outro caminho? Né? Por mais que eu vá, às vezes, desagradar alguém, ou me expor, ou falar que eu não quero mais fazer dessa forma, mas essa pessoa, você fez isso pelo tempo todo, e agora você quer fazer de uma outra forma, a gente tem o direito de mudar. Está sempre em movimento, mudar é bom e faz parte, né, da nossa vida. Que não pode ficar nessa zona de conforto, estando infeliz, guardando ressentimentos, né? E também, se você busca algo mais profundo, se você falar, não, agora é um bom momento de olhar para essa situação, e eu não consigo, se você é uma pessoa que não consegue mudar a situação sozinha, e resolver se permitir realmente olhar para essa situação, olhar a fundo, o que que tem por trás disso que você não consegue enxergar esse véu da ilusão, que às vezes até as pessoas da sua volta tá vendo, tá falando, olha, Vanessa, tá acontecendo isso, e você fala, ah, não, tá tudo bem, né? Fica com aquela cara assim, para não mudar. Mas na verdade você quer mudar, mas não consegue, algo que está te paralisando. Procura ajuda, gente. Hoje em dia tem diversas terapias que a gente consegue, inclusive, né, falando das minhas terapias, através do Theta Healing, através das terapias energéticas, através do oráculo, eu tenho o meu oráculo, Deusa da Mata, também é possível dar uma orientação, ir mais a fundo, olhar realmente esse bloqueio, essa crença raiz, algo que está lá profundo, às vezes geralmente da sua infância, ou algum trauma do passado que foi tão trauma, alguma coisa tão difícil que você passou que você esqueceu para se defender, mas que na verdade está bloqueando a sua vida, que está te paralisando, né? Né, vegana? Boa tarde, Débora. E então, às vezes, é isso, gente. Então, eu me ponho aqui, né, à disposição. Se você quiser, se tocou aí o seu coração e está sentindo que tem algo mais profundo que você quer mudar na sua vida, mas que está paralisada, que não consegue mudar, porque a gente não consegue resolver tudo sozinho, né? A gente precisa de ajuda e graças a Deus tem inúmeras terapias, né? Diversas terapias. Às vezes é uma luz, né? É uma luz lá no final do túnel que vai abrir para você e você vai conseguir mudar a situação. Ou vai começar, pelo menos, a retirar os véus, que às vezes esses véus estão ali por tanto tempo que você não consegue retirar de uma vez, né? Mas aí você vai fazendo aos pouquinhos e vai retirando, vai removendo e vai removendo. Para conseguir mudar a situação. Até porque, né, gente, eu estava olhando no calendário, a gente já está em outubro praticamente. E eu vejo pessoas que ficam nessa zona de conforto já há um ano, dois, e não muda, e aí coloca a culpa nos outros, né? Ah, é porque a culpa. Tudo bem, a gente sabe que a situação não está lá grandes coisas, né? Mas se a gente ficar colocando sempre a culpa nos outros, a gente não vai mudar nunca. E a gente precisa ter essa autorresponsabilidade de a gente falar, não, agora é o meu momento, independente da idade que eu tenho, e eu vou olhar para isso. Eu quero me libertar disso, eu quero seguir minha vida, eu quero ser feliz, eu quero conseguir
mudar, sabe? Quando a gente está cansada e a gente precisa mudar. Então é isso que eu estou falando. É bem profundo mesmo. Ah, é, exatamente. A Débora está falando, né? O oráculo traz à tona muita coisa escondida. A Débora já passou, né, Dé, pelo, com a minha consulta do oráculo Deusa da Mata, para quem não conhece, é esse daqui. É esse daqui, né? O oráculo. O meu oráculo, que foi canalizado por mim, na verdade, e que traz muita. A vegana também conhece, né, vegana? E que traz muita coisa, assim, para a pessoa realmente tirar esses véus da ilusão. Ai, que bom, né? Maravilhoso. Tirar esses véus e fazer com que a gente mude, né? Porque a gente está aqui para evoluir, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Autoconhecimento, né? Independente se você tem religião ou se você não tem religião, no que você acredita, mas assim, a gente precisa evoluir como ser humanos, né? Então a gente precisa realmente usar dessas ferramentas para a gente poder mudar, passar para o próximo nível, né? Para a gente poder pular esse muro que está bloqueando a nossa vida, né? Ai, gratidão, Dé, super indica. Aí, isso aí. E aí, se você sentir, quiser marcar uma consulta comigo, seja com oráculo, oráculo eu posso falar realmente, né, como a Dé já falou, realmente serve muito para tirar esses véus, né, porque às vezes a pessoa também precisa de uma clareza de alguma situação, sabe, alguma situação que está ali escondida, e ela precisa de uma clareza, e aí o oráculo vem te ajudar olhar para essa situação que está lá debaixo dos panos, mas que está te bloqueando e que às vezes é uma orientação que você vai ter, né, dessa hierarquia. E eu falo que esse oráculo não é um simples oráculo, tá? Isso eu posso falar com total certeza. Ele traz uma energia de mudança na nossa vida, né? Ele tem um papel de toda uma egrégora junto da minha egrégora que vai realmente fazer uma limpeza naquilo que precisa limpar na sua vida, realmente para transformação, né? De tudo aquilo que precisa ser transformado. Ai, você gostou, né, vegana? Eu fiz uma live há um tempo atrás e a vegana foi a contemplada, né? Ela fez uma pergunta e eu abri aqui no meio da live o oráculo para ela e foi super bom, né, para a situação que você estava passando, trouxe uma clareza para você, né, para a situação que você estava vivendo. E é isso, né, vegana? É uma clareza, né? O oráculo da mata tá aí pra gente. A Larissa quer também. Bora marcar. Traz uma clareza, né, para você mudar aquilo que você precisa mudar, para você tirar esses véus que está te impedindo de enxergar. Então, eu fiz acho que já faz mais de um mês, né, vegana, essa live que eu fiz, que a vegana que foi a contemplada de fazer a pergunta no ar, aí eu respondi e foi super bom. Trouxe a clareza que ela estava precisando para o momento. Então, pode trazer, e serve para qualquer assunto, né, o oráculo, seja profissional, às vezes você quer mudar de casa, às vezes é, mudança de trabalho. Qualquer assunto vai te trazer a clareza para aquilo que você precisa, né? Quem sabe qualquer dia desses eu faço uma outra tiragem aí no ar para as pessoas, né? Então é isso, meninas. Gratidão pela live, por vocês estarem aqui comigo. E espero que tenha ajudado vocês, contribuído com alguém que com certeza está precisando remover esses véus da ilusão. E realmente o Oráculo Deusa da Mata vai te ajudar a remover esses véus da ilusão, com toda certeza, a clarear essa situação e fazer a mudança que você precisa na sua vida, né? Então é isso, se vocês tiverem. Qualquer dia eu faço uma outra assim, vegana. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Se não, também pode me perguntar depois no privado, me chamar aqui. E essa live vai ficar salva, tá? Compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa dessa dica aqui sobre os véus. E a gente se vê essa semana, acho que amanhã, numa próxima live, tá bom? Uma ótima tarde para vocês, ótima semana aí de lua cheia. Vamos transbordar o que a gente precisa transbordar aí, né? Na nossa vida. Um beijo para todas vocês. Até mais. Tchau, tchau.